Assista agora o programa Mais Cidadão. Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos ao programa Mais Cidadão. Atualmente, o câncer de mama é o segundo tipo de câncer mais frequente no mundo e é o mais comum entre as mulheres. A incidência desta doença vem aumentando no Brasil. A cada ano são diagnosticados cerca de 50 mil novos casos. Infelizmente, para um terço dessas mulheres, o câncer de mama ainda é incurável. Por isso, o melhor é a prevenção. Hoje você vai acompanhar uma entrevista com dois dos mastologistas mais importantes do país. Pai e filho, Henrique e Fabrício Brenelli, foram para a Itália, um dos maiores centros para o tratamento desta doença em todo o mundo. Eles estudaram uma nova técnica de radioterapia intraoperatória que vamos conhecer hoje. Você vai saber também como está a produção do curta-metragem Escolhas. O filme é considerado o primeiro curta brasileiro que aborda especificamente a dança de rua, uma das vertentes do hip hop. Vai acompanhar ainda o Campeonato Internacional de Dança de Rua que aconteceu no Ginásio de Esportes do Guarani. Você não pode perder. Confira agora a entrevista importante sobre o câncer de mama. Bom, pessoal, o programa Mais Cidadão sempre está atrás dos problemas que afligem e preocupam a nossa população. E a questão de saúde é sempre uma questão preocupante e que interessa a todos. Nós estamos aqui no Instituto de Mama de Campinas para falar com dois especialistas renomados, o Dr. Henrique Brenelli e o Fabrício Brenelli, que é filho dele. O Dr. Henrique é nosso amigo há muitos anos, grande experiência na área da ginecologia e agora da mastologia, trabalhando com a questão de câncer de mama, que é um assunto que preocupa muita gente, mas não pode ser encarado como uma sentença de morte. Dr. Brenelli, muito prazer estar aqui com vocês e nós temos a obrigação de dar os parabéns a vocês pelo trabalho que vocês fazem em favor da recuperação de tanta gente. Como a gente pode definir o câncer de mama? A definição de câncer é muito complexa, né? Eu acho que para vocês terem uma ideia, principalmente o não médico, cada 10 mil células que o nosso corpo forma, uma é doente, né? E o nosso organismo tem mecanismos de fazer com que essa célula morra. Se você estivesse numa indústria, ela tem o controle de qualidade, que retira as peças defeituosas, né? Nós temos o nosso. Quando esse sistema é doente, e aí é doente porque é um problema genético, ou por outras doenças, ou por envelhecimento, se perde essa capacidade. Certo. Então, essa célula, não sendo reconhecida como doente, ela vai se multiplicar e vai dar um câncer. Certo, e aí localizado na mama, na mama, com algumas características, né? Então existem os carcinomas, né? Porque ele vem daquilo que nós chamamos da parte epitelial, né? Então são os carcinomas ductais, que são os mais frequentes no nosso meio, e os lobulares, e nós temos os sarcomas. Então basicamente esses três tipos de cânceres que são subdivididos depois nos 40, 50 tipos de câncer. E quais são as principais causas do câncer de mama? É difícil a gente falar quais as principais causas. Então, nós trabalhamos com estatísticas, né? Então, a gente sabe que aquelas mulheres que têm a primeira menstruação muito cedo, ou então aquelas mulheres que têm a menopausa muito tardia, aquelas mulheres que não tiveram filhos, né? Aquelas mulheres que têm uma ingestão maior de álcool, as mulheres que usaram muito hormônio na vida. Sim. Todas essas têm ou que têm parentes, né, de primeiro grau com câncer de mama, essas mulheres elas vão ter um risco maior. E o que a gente pode fazer para que a mulher fique sensível a esse processo de prevenção? Como ela deve começar a se prevenir, já que o câncer de mama atinge, sobretudo, as mulheres com mais de 50 anos? É fundamental, primeiro, ela saber que existe o problema, né? Certo. Então, ela não pode ter medo de se autoexaminar e de procurar o especialista e de fazer os exames necessários. Então, em cada fase da vida dela, existe um exame
para se fazer principalmente o diagnóstico precoce, que é o melhor tratamento, né? Porque quanto mais precocemente ela diagnosticar, a chance de cura é muito alta e o trauma que nós vamos causar nessa mulher é muito menor. Uma coisa que a gente vê também, doutor Fabrício, é o seguinte: muitas mulheres se queixam de que a hora que elas vão procurar esse tratamento precoce, a hora que elas vão procurar consulta, demora um tempão para serem atendidas. Exames de laboratório demora muito mais. Eu digo a maioria da população, não as senhoras que têm uma condição socioeconômica melhor e tal. Como é que a gente pode fazer com um país tão grande como o Brasil, numa situação em que às vezes a saúde não tem os recursos necessários para a gente dar conta de uma coisa absolutamente necessária, que é essa prevenção contra o câncer de mama? Esse eu acho que é um dos maiores desafios. Inclusive, é uma briga da Sociedade Brasileira de Mastologia, o acesso a todas as mulheres acima dos 40 anos à mamografia. Certo. O problema é que, como já foi dito, existem situações muito discrepantes no país. Você pega um estado de São Paulo, que tem uma estrutura tanto de ambulatorial, de hospitais, talvez não totalmente adequadas, mas até muito satisfatórias. Tanto é que existe migração de muitas pacientes de outros estados para o tratamento aqui. O grande problema é quando sai dos grandes centros, né, onde, primeiro, não existe uma divulgação, né, sobre o risco de câncer de mama, sobre exames, né? É fácil você fazer uma propaganda na TV de fazer autopalpação, mas essa paciente não tem um posto para ir, não tem uma mamografia para se fazer. Existem números de mamógrafos suficientes no país, mas eles não são utilizados. Então acaba sendo até um pouco cruel, porque nós dizemos que existe acesso a todos, mas não é verdade. Como se dá esse processo posterior de preparação de uma cirurgia ou de tratamento mesmo, no aspecto psicológico da paciente e da família? Esse aspecto psicológico é fundamental. Ele está incluso dentro da equipe multidisciplinar que trata o câncer de mama. Então, quem trata o câncer de mama não é só o cirurgião, quimioterapeuta, o radioterapeuta, mas é a psicóloga, assistente social, porque essa mulher, o câncer acaba sendo um problema social, porque ela tem que parar de trabalhar, às vezes não pode cuidar do filho, da casa, tem o impacto na vida afetiva, social dela para sair. Então, por isso que o câncer de mama, na verdade, o tratamento ele deve ser sempre voltado para uma equipe ou para um centro que tenha uma estrutura para tratar. Perfeito. Porque não é apenas diagnosticar e operar e abandonar essa paciente. Então, esse processo psicológico ele é fundamental, né, para o segmento e até para um bom tratamento. Porque uma paciente bem tratada é aquela que teve um tratamento cirúrgico adequado, mas que também tem todo esse apoio, uma paciente que possa viver feliz. Doutor Branelli, muitas vezes a gente, que é homem, fica falando do câncer de mama na mulher, mas existe o câncer de mama no homem também, tá certo? Existe. Felizmente é menos frequente, né? Ele corresponde a mais ou menos 1% dos cânceres que acontecem na mulher, ou seja, cada 100 mulheres nós temos um homem com câncer de mama. Bom, nós estamos falando de prevenção, que é a melhor atitude para evitar o câncer de mama. Quando isso já foi superado e há um diagnóstico da presença do câncer, o que nós temos que fazer? Quais são os tipos de cirurgia, doutor Branelli, que são executadas e as percentagens de cura, as possibilidades que a mulher tem de retomar a sua vida com uma boa condição de qualidade? O tipo de cirurgia, o tipo de tratamento está relacionado ao estágio em que se encontra a doença. Aqueles estágios ou estadios mais iniciais, nós vamos seguramente tratá-los com cirurgias menos mutiladoras. Aqueles casos mais avançados, é necessário cirurgias mais mutiladoras. Mas o que hoje tem de muito importante é que, tanto para a cirurgia pequena como para essas cirurgias grandes, nós temos feito a reconstrução, né? Tem se feito o que nós chamamos de a oncoplastia, quer dizer, que permite técnicas bastante seguras e dando um aspecto estético para essa mama bastante bom.